Paz seja convosco, meu amado irmão, é uma alegria. Hoje é o 12º dia, o último dia desse propósito, e a semente de hoje é colheita. Desde o primeiro dia, que começou com a transformação, nós vemos que Deus manifestou uma vontade de liberar sobre nós. E como eu disse, as sementes, elas estão ali na palavra, mas nós precisamos da orientação. De todas essas sementes, Deus ele mostrando para nós, eu quero te abençoar. Mas nós também vemos que diante das nossas necessidades, Deus também quer que a vontade dele seja realizada. Nós vimos um pouco que a vontade de Deus ela se mistura com a nossa vontade é moldada, ele trabalha em nós para também cumprir o seu querer, mas ao mesmo tempo ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então nós vemos que há um relacionamento, há ali uma questão de amizade, que nós funcionamos ali como colaboradores dele, ele trabalha dentro de nós para expressar ou revelar a sua vontade, e diante disso, nesse moldar, nós podemos estar ali sendo liberados para cumprir um propósito. E assim nós podemos dizer que essa 12ª semente tem a ver com o Pai, tem a ver com o que Ele quer fazer. 11 sementes Ele libera nas nossas vidas, e uma semente que nós possamos deixar que Ele faça através de nós. E o texto de hoje que eu quero deixar aos irmãos está em João no capítulo 4, no versículo 35. A palavra de Deus diz assim: vocês não costumam dizer ainda faltam 4 meses para a colheita? Eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Meu irmão, Jesus estava ali diante de uma situação em Samaria, ao qual ele tinha conversado com a mulher, que estava ali dizendo qual era o lugar da adoração. E a mulher dizia, nós adoramos no monte, vocês dizem que a adoração é em Jerusalém. Jesus diz que o lugar da adoração não é especificamente aqui ou ali, mas é algo que acontece dentro da pessoa. Ele diz, mas chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Diante disso, Deus conversando com a mulher, ela fica perplexa porque Jesus revela algumas coisas da vida dela. E ela então, nessa perplexidade, ela sai manifestando, sendo um testemunho vivo no meio daquele povo, contando, olha, aquele homem é o Cristo. Eu reconheci, ele falou coisas na minha vida que só ele, só mesmo o Cristo, o profeta, poderia saber. E com isso, ela começa a falar de Jesus no meio daquela multidão, que desperta uma vontade daquelas pessoas em querer saber mais de Cristo, mais de Jesus. Diante desse cenário é que Jesus ele diz, olha, os campos estão prontos, porque a semente foi lançada e algo aconteceu. Assim também nesses dias a semente está sendo lançada a pessoas famintas pelo Senhor, a pessoas sedentas, a pessoas que estão necessitando de algo que somente Jesus pode fazer. Nós vimos nessa pandemia quantas pessoas estiveram ali desalinhadas, precisando, sedentas por algo que viesse preencher o seu interior, tirar a ansiedade, tirar o desespero, o medo. E quantas vezes ao lançar a palavra, ao lançar o Evangelho, Jesus Cristo, as pessoas vieram ali e experimentaram dessa água, ao qual Jesus disse que aquele que bebe dessa água jamais terá sede. E isso é algo tremendo. E nós vemos que, com relação ao que Jesus estava dizendo, ele estava comparando a salvação à colheita. E quando nós olhamos para a colheita de Israel, nós vemos que era dividido em algumas etapas. A primeira era o plantio, a colheita da cevada, depois vinha o trigo. E interessante que Jesus ele é comparado como a primícia. A primeira colheita de cevada é onde se retirava a oferta da primícia, onde era levado ao sacerdote para que o sacerdote movesse diante do Senhor. Interessante que após a entrega da oferta da primícia, então o povo de Israel estava liberado para colher o trigo,
durante aproximadamente ali 7 semanas que eles estavam ali colhendo o trigo. E Jesus faz esse comparativo, os campos estão brancos, já a colheita já está aí. Diante disso nós olhamos para a palavra e olha o que diz aqui em Mateus, no capítulo 27, versículo 51. A palavra diz assim: naquele momento a cortina do santuário do templo se rasgou e em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram, as sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram, saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. A palavra diz que Jesus ele foi a primícia dos que dormem. E Jesus ele levou com ele um grupo de pessoas. Ele moveu diante do Senhor, podemos dizer assim, os primeiros santos após a sua ressurreição. E ele estava ali então liberando a oferta da primícia diante do Senhor. Após então liberar essa oferta diante do Senhor, era permitido então pela lei que o trigo fosse colhido. E no momento em que o Espírito Santo veio, os discípulos estavam ali no mesmo lugar, em Jerusalém, buscando. O Espírito Santo habilitou aqueles homens a ir pregar a palavra. Naquele instante começa a colheita do trigo, que se estende até os dias de hoje. Mas a Bíblia diz que haverá uma grande colheita, e isso está apontando para os eventos do fim do tempo, onde a igreja será arrebatada. Por isso nós precisamos de trabalhadores. Por isso nós precisamos de pessoas que queiram olhar como Jesus olhou para as coisas do Pai, olhar para os negócios do Pai, olhar para as coisas do céu. Eu quero ler um versículo para você, meu irmão, que está em Romanos, no capítulo 10, no versículo 14. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? Como crerão nele se jamais tiveram ouvido ao seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Meu amado irmão, levar as boas novas é algo tremendo. Nós vemos aqui que Deus ele precisa dos trabalhadores. Os trabalhadores são indispensáveis. Como crerão se não tem quem fale? Como se salvarão se nós não começarmos a levar o Evangelho? Nós vemos que as necessidades das nossas vidas Deus vai suprir. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus ele instituiu dessa forma para nos facilitar. Ele está dizendo, olha, cuida das minhas coisas, eu preciso que você cuide das minhas coisas, enquanto eu vou cuidar das suas. É uma troca. Enquanto eu cuido das coisas, das demandas do reino, ele vai dar as necessidades. Eu não vou precisar correr atrás das necessidades. Deus vai me abençoar para que essas necessidades estejam presentes na minha vida. Mas nós vemos algo interessante no texto de hoje. Os discípulos tinham ido comprar comida. No versículo 8, eles estavam, podemos dizer assim, que os discípulos estavam focados em outra coisa. Enquanto Jesus estava preocupado em levar a palavra, em estar ali semeando para que pudesse haver colheita, os discípulos estavam indo comprar comida. Olha o que diz no versículo 8. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado para comprar comida. Enquanto isso, Jesus estava falando da palavra. Enquanto isso, Jesus estava mostrando as coisas do reino. Mais adiante, no versículo 31, olha o que a palavra relata. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Jesus disse, ele porém respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém trouxe comida? E Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Olha o que Jesus diz. A vontade dele, o alimento que ele tinha,
ou o seu foco estava em outras coisas. E exatamente é isso que Deus quer, é que nós venhamos ter esse foco nas coisas dos céus, para que a sua família seja salva, como nós vimos em algumas sementes anteriores, a necessidade que você esteja focado, a necessidade que você seja esse que será enviado, que será capacitado, e nós vemos que Deus quer fazer. A vontade de Deus é pela salvação. A vontade de Deus é para que pessoas venham ser livres do fogo do inferno. Mas nós precisamos estar focados. Quando nós olhamos para esse texto, os discípulos querendo ir comprar comida, está mostrando as coisas do cotidiano. As coisas que muitas vezes nós estamos mais focados podemos colocar essas coisas que estão em segundo plano quando se olha para a eternidade, e nós não estamos olhando para que realmente aquilo que é a necessidade de Deus. E nós vemos que a necessidade de Deus para esses tempos é algo que vai abençoar a minha casa, que vai abençoar aqueles que estão ao meu redor, e Deus está te dizendo: vá, eu vou te capacitar. Por isso, meu amado irmão, seja a boca de Deus, seja os pés do Senhor, seja esses que vão levar as boas novas, como nós vimos nesses dias, porque Jesus, ele aguarda, Jesus, ele quer, Deus, ele quer que nós venhamos fazer, ou continuar a fazer o que o Filho começou. Jesus, ele disse: alguns plantaram, outros vão colher. Ele estava dizendo para o discípulo: olha, vocês vão receber uma recompensa pelo trabalho de outros. Ele estava falando do próprio Jesus, porque Jesus, ele estava ali em Samaria, ele falou com a mulher, ele conseguiu, através daquilo que ele tinha para derramar sobre a vida daquela mulher, ele conseguiu fazer com que aquela mulher fosse um testemunho vivo. Nós vemos que uma mulher que falou com Jesus, ela incendiou uma cidade inteira. Imagine que você pode ganhar uma pessoa que vai fazer a diferença numa rua, numa cidade. É isso que Deus está nos dizendo. Não deixe de falar, não deixe de pregar a palavra, não deixe de falar de Jesus. Fale o que Jesus fez por você, testifique as curas que você recebeu de Deus. Você é um testemunho vivo. Olha o que ele diz aqui no versículo 35. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Ele diz o seguinte: mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Despertem e olhem. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa 12º dia, dessa 12ª semente. Despertem e olhem em volta. Por que nós precisamos despertar e olhar em volta? Jesus, ele disse que haverá um grupo de pessoas diferente no final dos tempos. É o que está escrito em Mateus, no capítulo 24, no versículo 37. Mateus 24, versículo 37. Olha o que ele nos adverte. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos últimos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Então, nós vemos que Jesus estava relatando aqui que haverá 2 grupos de pessoas: os que vão estar fazendo a vontade do Pai, e os que vão estar em festas, em entretenimentos do dia a dia, e vão deixar em segundo plano, ou nem vão se perceber das coisas que estão acontecendo. Qual é o grupo que você quer estar? Meu irmão, que nós venhamos estar neste grupo, ao qual Jesus disse que os campos já estão maduros, e nós vamos experimentar dessa grande colheita que vai acontecer. A igreja vai ser arrebatada, e que mais pessoas venham fazer parte desse grupo. É aí que nós entramos, meu irmão. Nós precisamos, nesses dias, tudo que nós formos fazer, estar voltado para a salvação de almas. A igreja, ela não pode ter uma demanda pessoal. A igreja não pode trabalhar por si mesma.
mas nós precisamos trabalhar pelo Pai, trabalhar pelo Filho, pelo que eles fizeram. O Pai nos amou e enviou o Filho. Jesus foi até o final, morreu por nós, e nós precisamos continuar falando desse sacrifício, porque Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. As vidas precisam disso nesses dias, meu irmão. O tempo está próximo, a grande colheita está aí como algo eminente para acontecer diante dos acontecimentos dos fins dos tempos. Nós precisamos ser esses trabalhadores. Como Isaías disse, envia-me a mim. Assim também diga, se nesse 12º dia esteja dizendo ao Senhor, Senhor, envia-me a mim, eu quero ser. Não sejamos como os discípulos, estavam focados na comida. E a comida simboliza todas as coisas terrenas que não são tão importantes comparadas às coisas eternas. Mas que nós sejamos como Jesus. Ele estava ali trabalhando, tocando na vida das pessoas, para que elas pudessem ser testemunhos vivos, espalhados pelos lugares, falando do que Jesus fez. E isso é algo tremendo. Foi o que ele disse sobre a comida que ele tinha. Jesus responde, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos ainda não tinham entendido, eles perguntaram uns aos outros, será que ele trouxe alguma comida? Foi quando Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. É isso que Deus quer de nós. É isso que Jesus ele quer de nós. Porque aquela mulher, ela estava trabalhando pelo reino. Quando ela ouviu tudo que Jesus tinha para dizer, olha o que diz aqui no versículo 28, a diferença daquela mulher e dos discípulos de Jesus. A mulher, ela deixou a sua vasilha de água junto ao poço, correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, Rabi, coma alguma coisa. Então, olha a diferença, meu irmão. A euforia daquela mulher, porque ela tinha entendido quem Jesus era e o que Jesus poderia fazer. Ela estava com aquela euforia, levando a multidão, enquanto os discípulos ainda estavam voltados para a comida. Eles não tinham entendido tudo o que estava acontecendo diante dos olhos dele. É por isso que Jesus ele traz essa palavra. Eu lhes digo, despertem e olhem em volta. É exatamente isso que Deus nos está dizendo hoje, nesse 12º dia. Despertem, olhem em volta, porque já está chegando o dia. Despertem, olhem em volta, os campos estão brancos. Você vai poder ser beneficiado com esse grande presente de colher almas para o reino do Senhor, para o nosso Deus amado, por causa do que Jesus fez. E esse foi o trabalho maior, mas nós somos cooperadores com Ele. Vamos também experimentar do trabalho que Jesus fez e também daquilo que Ele deixou para nós, pregar a palavra, levar o Evangelho. E isso vai provocar algo na vida das pessoas que vão fazer elas saltarem da morte para a vida. Amém, meu irmão? A grande pergunta que eu faço hoje para você, você quer ser esse trabalhador? Você está disposto a isso? Se a sua resposta é sim, eu quero orar por você nesse momento, para que Deus venha te capacitar através do Espírito Santo, que Ele venha te dar habilidades, que Ele venha te dar sabedoria, que Ele venha ungir as suas mãos, que Ele venha te dar ousadia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, nós recebemos essa 12ª semente. Ó Deus, e quão maravilhoso é poder fazer parte deste grande trabalho do fim dos tempos. É um privilégio para nós poder, Senhor, se unir a tudo aquilo que vocês fizeram. Jesus, Pai, Espírito Santo, nós podemos ser também cooperadores contigo. Mas eu peço, Senhor, que assim como os discípulos em Pentecostes receberam a habilitação, Senhor, venha derramar sobre nós o teu poder. Oh, aleluia! Que nós venhamos, Senhor, cumprir o seu propósito, falar
Ó Deus, e onde nós formos enviados, ó Deus, libera sobre nós para que haja poder para expulsar demônios, para curar enfermos, poder, Senhor, para levar as boas novas, para proclamar o ano aceitável do Senhor, para libertar cativos, para, Senhor, tirar, Senhor, das mãos dos dominadores deste mundo, as pessoas que estão aguilhonadas. Ó Deus, por onde nós passarmos, Senhor, que nós possamos, Senhor, pisar serpentes e escorpiões. Ó Deus, esse é o nosso desejo. Envia, Senhor, a nós. Envia, Senhor, as nossas vidas. Envie, Senhor Deus. Nós temos, Senhor, a capacitação do alto. Nós temos, Senhor, a tua ordem. Ide pregai, fazei discípulos. É a demanda desses tempos. Isso é o que o Senhor quer nos ensinar, é isso que o Senhor quer que nós venhamos fazer, e nós, Senhor, queremos cumprir essa grande comissão e experimentar desta grande colheita que, Senhor, acontecerá nesse final dos tempos, que possamos, Senhor, falar do Teu nome, que possamos resgatar vidas, que possamos, Senhor, não como os discípulos estavam ali preocupados com as coisas, Senhor, do dia a dia, mas estarmos como aquela mulher, eufóricos em falar de Ti, em saber que há algo novo, algo diferente que está ao nosso redor, que está dentro de nós, e é isso que nós queremos fazer. Desde já agradecemos no Teu nome, quero abençoar os Teus filhos, unja o Senhor neste momento, libere sobre a vida deles, sobre o lar deles, Senhor, assim eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Nós encerramos esses 12 dias. Foi uma alegria estar com você desde o dia 1 até hoje, dia 12 de janeiro de 2021. Nós recebemos essas sementes nos nossos corações. Tenha certeza, meu irmão, tudo aquilo que Deus falou através dessas palavras, cada semente que foi lançada é para a tua vida. Eu creio, meu irmão. E a Bíblia diz, se crer verás a glória de Deus. Anote. Se você puder voltar quando você estiver um tempinho, ouça novamente. Anote a palavra, na sua oração esteja apresentando diante do Senhor, assim como esta palavra de hoje, que o Senhor quer que nós sejamos os trabalhadores que irão trabalhar nessa grande colheita e que nós venhamos fazer a vontade do Pai, assim como Jesus estava dizendo, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou, que nós possamos cumprir essa grande vontade e trabalhar para o reino de Deus nesses últimos dias, porque logo nós estaremos com Ele, logo o Senhor virá nos buscar e nós estaremos para todos sempre cantando aleluia, salvação, honra, glória e poder pertence ao nosso Deus. Amém, meu irmão? Seja abençoado em nome do Senhor Jesus e você receba cada semente, que você receba um milagre, que você receba a provisão, que você receba a restauração, que você receba sobre a sua vida tudo aquilo que está disponível para nós, uma vida abundante, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, meu irmão. Paz seja convosco.